Um movimento bastante polêmico foi debatido ontem em Itajaí, a mobilização que quer separar o sul do Brasil do restante do país. Você é a favor de tornar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná num novo país? Vamos saber o que diz a reportagem. Devia ter feito há muito tempo. Por que o senhor acha isso? Não, fica melhor. Cada um toca o Santa Catarina, toca o Paraná, toca o Rio Grande. Eles têm a lavoura deles, tem tudo lá. Nós temos Santa Catarina e tem tudo. Santa Catarina produz o que nós quisermos aqui, não é verdade? Nós temos leite, nós temos batata, nós temos tudo o que precisar. Eu não consigo opinar sobre isso aí, porque o nosso país está tão complicado que a gente não sabe nem o que falar. Sou a favor, totalmente a favor. O movimento chamado O Sul é Meu País, que quer separar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná do restante do Brasil, existe desde 1992, há 24 anos. Mas os líderes garantem que a ideia é herdeira de outras ações separatistas, como a Revolução Farroupilha no século XIX. Hoje o movimento tem representantes em 900 municípios, pessoas que acreditam que os estados do Sul devem ser autônomos. Os principais motivos são 3: a falta de investimentos do governo federal em nossa região, a pouca representatividade dos estados do Sul na política nacional e os altos impostos pagos pelos catarinenses e o pouco retorno em infraestrutura. Na noite desta quarta-feira, um dos líderes do movimento esteve na Câmara de Vereadores de Itajaí para uma palestra. O Sul, por si só, é maior que 147 países do mundo ainda, só a região Sul. Quer dizer que nós temos condições econômicas de ser um grande país no mundo, nasceríamos como uma das potências, por perto da 30ª potência mundial, economicamente falando, e o Brasil nos diminui cada vez mais. Quer dizer, toda vez que ele arrecada o recurso aqui, leva para Brasília e não manda de volta para nós, ele diminui e aumenta a nossa pobreza. Então, esse argumento, as oligarquias políticas do Norte e do Nordeste, elas têm retirado os recursos financeiros do Sul para sustentar eles próprios, não as pessoas do Norte e do Nordeste. Esse é o grande problema do Brasil. A ideia do movimento é fazer uma consulta à população no dia das eleições municipais em outubro. Urnas vão ser espalhadas pelos locais de votação para que as pessoas opinem se são contra ou a favor, separar os estados do Sul do restante do país. Mesmo com pouca idade, Edson já tem opinião formada. Aos 13 anos, ele veio sozinho assistir a palestra na Câmara de Vereadores. A partir do momento que tocou o nome do Sul, já me interessa. Eu estava navegando nas redes sociais e aí eu vi o anunciado do movimento. Aí eu entrei no site e comecei a pesquisar mais. Aí me identifiquei com a ideologia do movimento. Mas tem quem acredite que o movimento O Sul é Meu País é baseado em uma ideia de segregação racial e intolerância. E ainda há quem diga que separar os estados do Sul é impossível, já que a Constituição Federal diz que a República Brasileira é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios. E isso torna inconstitucional a criação de um novo país. O idealizador do movimento contesta e diz que a ideia não tem nada a ver com divisão de raças e que está amparado pela justiça. Enquanto isso, vale fazer como esse casal, conhecer as diferentes opiniões e se informar. Uma nova nação, né? Prosperidade e liberdade para a gente, para os nossos filhos e nossos netos.